Oi, gente, vamos falar um pouquinho hoje dos planos de saúde, carência dos planos de saúde e reembolso. É muito comum as mulheres se perguntarem: poxa, eu não tenho plano de saúde e já estou grávida, será que vale a pena fazer o plano de saúde? É possível que valha sim, porque mesmo na carência os planos já cobrem, por exemplo, exames laboratoriais, exames de imagem, consultas, então pode ser um jeito de conseguir reembolso. E principalmente, mesmo no período de carência, que é quando você não estaria coberta por aquele plano de saúde, para parto sempre esse período dura aí 9 ou 10 meses e que o plano não tem obrigação de cobrir os custos com parto, mas o plano tem sim obrigação de cobrir as despesas com alguma urgência, alguma intercorrência. Então, por exemplo, se a mulher tiver uma pré-eclâmpsia, pressão alta na gestação, trabalho de parto prematuro, uma infecção urinária mais grave que demande internação, o plano de saúde tem obrigação, sim, de cobrir os custos desse tipo de intercorrência, sabe? De urgência não prevista, né? Porque o parto, ele é uma urgência prevista. Você sabe que vai acontecer, mas você não sabe quando vai acontecer. Então, se você colocar direitinho na ponta do lápis, é possível, sim, que valha a pena. E como que é a história do reembolso? Tem dois caminhos, assim, nessa comunicação. Primeiro, tem aqueles planos maravilhosos e raros, que tem um ótimo reembolso e que para você conseguir o reembolso de consulta ou de algum procedimento como assistência ao parto, basta você enviar uma documentação para o plano e que ele vai te fazer o reembolso no valor muito joia. Isso é raro. Isso depende muito do contrato que você tem com o plano de saúde. Então, o plano X fez um contrato comigo que prevê, vou chutar, R$30 mil de reembolso para parto. Mas o mesmo plano X fez um contato com a minha amiga e nesse contrato, nesse tipo de plano, o reembolso é de R$5 mil. Então, é importante você saber quais são as regras do seu plano de saúde e quanto de reembolso o plano já oferece. O outro caminho que frequentemente a gente precisa trilhar é o caminho de fazer reclamações e queixas na ouvidoria do plano de saúde e mais avançado ainda, vamos dizer assim, na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Porque na maioria das vezes o plano de saúde não quer reembolsar esse serviço que a gente costuma prestar nesse tipo de obstetrícia que a gente oferece de cuidado pré-natal, ao parto ou pós-parto, não é comum nos planos de saúde. Então exige das pessoas, das mulheres, das suas parcerias, um empenho, assim, sabe? De fazer as reclamações, as solicitações, registrar o número do protocolo, depois levar esse protocolo lá na ANS. Geralmente essa via acaba sendo a única via possível para o reembolso integral. O reembolso parcial depende desse contrato que você tem com o plano de saúde. E se no seu contrato com o seu plano de saúde não está previsto o reembolso, a única via é reclamando para a ANS por algumas questões que a gente vai falando, assim. Então, o primeiro passo, assim, começou o pré-natal aqui, a gente vai dar para vocês um documento que se chama Orçamento e Prévia de Reembolso. Então, a gente descreve para o plano de saúde todos os procedimentos e toda a equipe que são previstos na sua atenção ao parto. E aí você envia para a sua operadora do plano e eles vão te responder com essa prévia de reembolso para cada um dos procedimentos, quanto que a operadora vai reembolsar. A gente faz uma soma, tem alguns detalhezinhos que a gente precisa ver na resposta do plano de saúde. O meu plano de saúde vai me reembolsar no total em torno de R$5 mil. Então a gente tem uma estimativa aproximada de quanto que é esse reembolso. E aí você vai saber qual a diferença a mais que você vai ter que desembolsar para fazer o pagamento da sua equipe, né? Da Luz Candeeiro. Esse é um ponto. Mas não é infrequente que mesmo com tudo isso, você acabe precisando recorrer a fazer as reclamações, tanto na ouvidoria do plano, quanto na ouvidoria da ANS. Então, mandou tudo isso e eles negaram o reembolso por motivos vários, assim, por exemplo, as operadoras dos planos, elas não sabem muito bem o que é obstetrícia, a assistência, as normativas, elas estão preocupadas naquela gestão administrativa financeira ali do plano, né? Tem algumas obrigações que a ANS estipula que eles também não sabem, não cumprem. Então é por essas brechas que a gente vai conseguindo costurar o caminho para ter o reembolso. Eles podem negar, por exemplo, porque foi um parto assistido por enfermeiras obstetras, mas eles não podem negar, porque tem uma resolução da ANS que fala
que o plano de saúde tem que oferecer parto assistido por enfermeiro obstetra. Então, a gente fez um documento que a gente disponibiliza para vocês, em que estão todas as normativas, o número, o que cada uma fala, para você ter, assim, argumentos com o plano de saúde. Ah, mas por que é vocês que podem fazer isso? Porque a gente não é cliente do plano, quem é cliente do plano é você. Então, é você que tem que fazer isso. Por isso que eu falei lá no começo que tem, assim, um empenho e tem que ter uma paciência para poder percorrer esse caminho. Mas a gente tem tido casos de sucesso, sabe? De pessoas que conseguiram até mesmo o reembolso integral. Então, são 2 tarefas para a Luz de Candeeiro na sua primeira consulta pré-natal. A primeira tarefa é a gente te fornecer um orçamento e pedido de prévia de reembolso, que é esse documento em que a gente descreve tudo que está previsto na assistência para um parto, a equipe, os procedimentos. Então, a gente acrescenta assistência ao trabalho de parto por hora, parto normal, a equipe... se tiver um auxiliar, tudo isso a gente descreve lá, tem códigos específicos para isso. E aí você vai enviar isso para a operadora e a operadora vai te responder com os valores que ela reembolsa por cada procedimento. A gente vai ter que olhar isso depois, porque tem alguns detalhes, por exemplo, geralmente a assistência ao trabalho de parto por hora, a operadora coloca o valor de 1 hora, mas ela reembolsa e paga até 6 horas, então a gente tem que fazer esse cálculo. E a partir desse cálculo, a gente vai ter uma média, uma estimativa aproximada de quanto será o reembolso total. Uma outra coisa que a gente vai te dar na primeira consulta é um pedido médico para as consultas de enfermagem. Em abril de 2021, saiu uma resolução da ANS que obriga as operadoras de plano de saúde a oferecerem consultas com enfermeiras obstetras ou obstetrizes. Se o plano de saúde não